Atos capítulo 10, verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo, sobre qual seria o significado da visão. O que significa isso? Qual é a razão de ser? Preciso refletir. Enquanto ele estava perplexo, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. E aí a gente encerra a leitura lendo o verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão. Ele estava perplexo, tentando entender, tentando como que decifrar. E aí ele põe-se a meditar. Enquanto nós meditamos, Deus fala. Você crê nisso? Enquanto meditamos, Deus fala. Repete isso comigo. Enquanto meditamos, Deus fala. Maravilhoso Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala-nos, Senhor. Fala a cada um de nós, fala ao meu coração, à minha mente, ao coração e à mente de cada um que está aqui conosco, ao coração e à mente de cada um que nos acompanha agora virtualmente, Pai. Que todos sejamos impactados, não por aquilo que o homem fala, não pela voz do homem, mas que todos, Pai, sejamos impactados pela ação poderosa, indispensável do Teu Espírito Santo. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós podemos começar dizendo o seguinte: sem tempo para meditação, é inviável que se viva uma vida cristã saudável, que se viva uma vida cristã fortalecida. Eu tenho dito e repetido com muita frequência para os irmãos que a Bíblia, ela nos apresenta os fundamentos da fé, ela nos apresenta as verdades espirituais e a máxima, o fundamento maior é Cristo Jesus, Redentor nosso, Filho de Deus, que morreu para a nossa redenção e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo, e o Senhor Jesus está presente entre nós aqui nesta manhã. Você pode dar um glória a Deus? Mas a Bíblia também, além de nos apresentar os fundamentos da fé, a Bíblia nos apresenta orientações que são muito importantes. A Bíblia nos instrui. E aí então é quase que o refrão também, que com muita frequência eu tenho mencionado. A Bíblia não é livro de autoajuda, mas a Bíblia é sim livro de ajuda do alto. Ela nos instrui, ela nos ajuda a viver. E aí, a partir disso que eu quero dizer para você, é quase que impossível, inviável, que você, meu irmão Jesus, olha bem para cá, independente do tempo de vida cristã que você tenha, pode ser que você seja membro de uma igreja e seja um cristão ativo há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, há meses, há uma semana. Semana passada, irmãos foram batizados aqui. Independentemente do tempo de vida cristã que você tenha, eu preciso dizer isso para você: é inviável que você seja um cristão saudável sem tempo para meditação, sem que isso esteja presente na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Meditação. O que é meditação? Isso inclui oração, inclui leitura e reflexão na palavra, inclui meditar sobre falas de Deus,
falas especiais para a sua vida, inclui meditar, como foi o caso de Pedro, sobre manifestações especiais dos céus, que nem sempre nós as entendemos de imediato, nem sempre nós as compreendemos com clareza no primeiro momento. Foi o caso de Pedro. Aí alguém pode argumentar, não, mas se vem de Deus, a coisa vem clara. Olha, o texto bíblico nos deixa claro que nem sempre é assim. Pedro recebeu uma manifestação de Deus e ele não entendeu num primeiro momento, precisou meditar, precisou refletir. Eu não tenho a menor dúvida de que isso acontece ainda hoje. Alguns sinais de Deus, algumas coisas do Senhor, que num primeiro momento elas não são tão claras para nós. Foi o caso de Pedro. O que é isso? O porquê? E ele se pôs a meditar sobre isso. Nós precisamos de meditação, meditação cotidiana, meditação diária. Eu sei que isso para nós, do mundo ocidental, o mundo pós-moderno, determinado por horários, por compromissos, determinado por múltiplos eventos. Eu sei que no mundo como o de hoje, isso é um tremendo desafio, você no seu cotidiano separar tempo para meditação. Mas meu irmão, deixa eu dizer para você, não há como trabalhar com estoques no que diz respeito à vida devocional. Anota isso aí. Não há como trabalhar com estoques no que diz respeito à vida devocional. Passei um tempo na presença de Deus ontem, meia hora, 40 minutos, e hoje então, porque ontem eu passei meia hora, 40 minutos, hoje não há necessidade de eu ter um tempo especial com Deus. Grande equívoco que muitos de nós cometemos. Precisamos regularmente de tempo especial, de meditação. Queridos, precisamos olhar para exemplos que nós os conhecemos bem. Moisés passou um tempo expressivo no Horebe, ouvindo Deus falar, naquela teofania, um arbusto que brilhava e que não virava cinza, e ele ouvia, e ele falava, e ele meditava. Depois ele passa 40 dias no Sinai, Jacó entre Beersheba e Harã, e ele tem uma experiência fortíssima, ele vê anjos subindo e descendo, e ele medita sobre aquilo, e olha, além de meditar, ele usa parte expressiva do seu tempo, fazendo ali um altar, coloca uma pedra e diz, o nome é Betel, esse lugar aqui é lugar onde Deus se manifesta. Nós olhamos para a vida de Elias, que depois do Carmelo, depois daquela experiência fortíssima lá com os profetas de Baal, desce fogo do céu, e depois daquela experiência impactante, ele se retira, ele vai para debaixo de um zimbro e passa horas e dias meditando. Daniel, que era conhecido como alguém que todos os dias, três vezes por dia, ele se colocava de frente para a sua janela, na direção de Jerusalém, e ele orava, e ele falava com Deus. Daniel, que foi ter passado dias e dias meditando e orando e jejuando na presença de Deus. E o que dizer do jovem Saulo, recém-convertido ao Senhor Jesus, se tranca num quarto e passa 3 dias sem comer, sem beber, sem ver absolutamente ninguém, meditando. E ele tem experiências tão fortes com Deus, que depois ele registra isso quando ele escreve a igreja da Galácia. Ele vai para alguns anos sozinho, estudando as profecias, meditando na lei, meditando no Pentateuco, meditando no livro de Salmos, e ele passa esse tempo expressivo meditando. E agora a gente encontra Pedro na cidade de Jope,
próximo à Cesareia Marítima, ali próximo ao mar Mediterrâneo. Ele sobe antes da refeição, separa um tempo e vai para a parte alta da casa e ele começa a meditar, começa a falar com Deus. E se a gente pensar em João em Patmos, falando com o Senhor, meditando, refletindo, e a nossa referência maior, máxima, o Senhor Jesus, que antes de começar o seu ministério, 40 dias de jejum e oração, e depois que começou o seu ministério regularmente, vamos lá, estando em Jerusalém, Lucas registra isso, ele ia para o Getsemane, para o Monte das Oliveiras, do lado de fora da cidade, e Lucas fez esse registro especial, como lhe era de costume, repete comigo, como heróis bíblicos. Mas eu posso citar pessoas que não são listadas como grandes heróis bíblicos, mas que eram conhecidas pela vida de meditação, de devoção. A Ana, esposa de Eucana. Quem mais que a gente pode citar? Natã, que era um profeta, mas não foi um profeta assim tão expressivo na história de Israel, com uma liderança nacional, como foi Elias, como foi Isaías, como foi Jeremias. Era um ministério mais reservado, mas não era um grande herói bíblico, Natã, mas um homem que ouvia a voz de Deus, que meditava, falava com Deus. E a viúva Ana, lá no Novo Testamento, que passou a sua vida inteira indo todos os dias ao templo, orando, falando com Deus, meditando. E Simeão, um sacerdote já idoso, que gastou a sua vida inteira orando, meditando, aguardando o cumprimento da promessa. E Filipe, que tinha 4 filhas jovens, que eram mulheres de meditação, jovens profetisas, que habitualmente investiam tempo para falar com Deus. E Ágabo, profeta, que ouvia a voz de Deus, porque meditava, e um dia profetizou sobre a vida de Paulo. O que eu quero dizer para você com tantos exemplos assim? Olha bem para cá, irmão. Não tem como você viver uma vida cristã saudável, fortalecida, sem tempo regular para meditação. Não tem. Para devoção, para oração. Se você não arruma isso no seu cotidiano, eu tenho que dizer isso para você. Você está fadado, vitimado a viver uma vida cristã rasa, empobrecida. Eu tenho um jeito de ser mais. Eu sou multifacetado, proativo, faz muitas coisas simultaneamente e tenho uma dificuldade de parar para me concentrar e meditar. Trabalhe com o seu ser, porque você precisa de tempo regular, sistemático de meditação. Sem isso, eu tenho que dizer para você, você estará fadado, vitimado a viver uma vida cristã empobrecida, rasa. Aí eu quero rapidamente, a partir disso, fazer algumas pontuações com todos nós, tá? Vamos lá, nós não lemos o capítulo 10 inteiro. É um texto que eu recomendo muito que releiam, leiam e leiam novamente. Atos capítulo 10, leiam. É muito rico esse capítulo. Ele é muito denso, concentra muita informação preciosa. Então vamos lá. Diz lá, nos versos 1 e 2, eu vou ler para você. Morava em Cesareia um homem
de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. O verso 2, Atos 10, 2. Piedoso e temente a Deus, e com toda a sua casa ele fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Todo mundo aqui comigo? Todo mundo aqui? Tá? Então vamos lá. Como Cornélio... Os irmãos estão me ouvindo bem? Maravilha, melhorou agora? Ok, obrigado. Maravilha, bênção. Isso, então eu quero dizer algumas coisas para você aqui. Como Cornélio era conhecido? Vamos lá. Em primeiro lugar, o texto dá o nome dele, menciona. Muitos personagens bíblicos não têm seus nomes mencionados. Então o texto menciona, havia um homem em Cesareia, o nome desse homem era Cornélio. Aí, Pedro, mais um nome bonitinho para um dos seus muitos filhos que você terá, em nome de Jesus, né? Então nós sabemos o nome dele, né? O que mais que o texto fala sobre Cornélio? Cornélio, ele era um oficial do exército romano. Diz lá que ele era um centurião, ele comandava no mínimo 100 homens. O centurião poderia comandar 100 soldados ou mais. Então essa é a segunda informação. Ele era um oficial do exército romano. Terceira informação. O grupo que ele comandava fazia da corte, melhor dizendo, fazia parte da corte chamada italiana. Era um destacamento especial do exército romano, ou seja, uma espécie de elite da tropa. Porque Cesareia era local onde muitas vezes Cesareia foi construída por Herodes o Grande, muitas vezes Herodes ia passar temporadas de veraneio. Pilatos, de tempos em tempos, também ia para Cesareia, passava temporadas de veraneio, justamente por a cidade ser às margens do mar Mediterrâneo. Portanto, os soldados, a tropa que estava ali naquele lugar, eram soldados especiais, especialmente bem treinados, e essa tropa especial, esse destacamento, era identificado como a corte italiana. Portanto, ele comandava no mínimo 100 homens da corte italiana. Esse é mais um dado que identifica Cornélio. O que mais que o texto diz para a gente? Diz que Cornélio era um homem bondoso, ele dava esmolas, ele era muito atento às pessoas mais necessitadas, às pessoas que passavam por privações. Então ele era conhecido como um homem bom, bondoso, generoso. Ele era visto assim, dessa forma. O que mais que diz? Diz que Cornélio, ele era um homem de família, um camarada de família. Diz lá que ele dava esmola com toda a sua família, ou seja, ele fazia coisas junto com sua esposa, com seus filhos, talvez até tivesse a sua sogra morando com ele dentro de casa, ele exercia de modo especial o amor, né? Enfim. Então, Cornélio era um homem de família. Vê quantas informações nós temos sobre Cornélio? E diz mais, diz que Cornélio, ele orava de contínuo a Deus. Dá um glória a Deus aí. A oração fazia parte, preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Eu poderia encerrar meu sermão, mas não vou encerrar com isso. Mas poderia encerrar. A devoção, a oração, fazia parte da identidade de Cornélio. Era como ele era conhecido, um homem de oração, um homem de devoção. Não era conhecido apenas por ser um oficial romano, não era conhecido apenas por comandar uma parte de uma tropa especial que cuidava de grandes autoridades romanas, não era conhecido apenas por compartilhar com pessoas mais pobres, ele era conhecido
como sendo um homem da devoção, um homem da oração. Isso fazia parte da sua identidade. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero dizer isso para vocês e eu recomendo isso para vocês com muita veemência. Que a sua comunhão com Deus, você como alguém que fala com Deus em nome de Jesus, você como alguém que regularmente medita na palavra, que isso seja um elemento que te identifica diante das pessoas. Amém? Isso proporcionará bênçãos. Presta bem atenção nisso, eu vou repetir. Isso proporcionará bênção sobre a sua casa. Isso proporcionará bênção sobre a sua família. Faz parte da minha identidade, como as pessoas me conhecem, como as pessoas sabem a meu respeito, como eu sou identificado. Sou identificado como alguém que busca intensamente falar com Deus em nome de Jesus. Aleluia. Diz o texto que, como resultado disso, caiu. A expressão é muito forte, eu gosto dela. Caiu o Espírito Santo sobre a casa de Cornélio. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Bênçãos virão sobre a sua casa a partir do momento em que você fizer questão de eu quero ser conhecido, identificado como alguém que insistentemente fala com Deus e medita na sua presença. Irmão, deixa eu te dar, em função disso, deixa eu te dar algumas recomendações aqui mais práticas, tá? Use, dentro do possível, símbolos, gestos e práticas que vão fazer com que você seja identificado como alguém que é alguém que fala com Deus em nome de Jesus. Última vez que eu vim, há 2 semanas, de Dallas para São Paulo. Aí eu fui para o aeroporto de Dallas com a minha camisa escrito Just Jesus. Só Jesus. Aí na hora que eu entrei na área de segurança para passar a bagagem pelo raio-x, para eu passar pelo raio-x, o camarada que pegou meu passaporte, ele viu escrito e ele disse, Yes, only Jesus. No meio do aeroporto, um montão de gente em volta. E eu disse, sim, só Jesus, amém. Aí eu estou andando no corredor do aeroporto, um montão de gente indo, um montão de gente voltando. Passa um outro, no meio do corredor, praise the Lord, only Jesus. E eu disse, praise the Lord, amém. Quase que a gente fez um culto lá no aeroporto, né? Mais um pouquinho, né? Isso. E aí na hora que eu entro no avião e eu me assento, aí o brasileiro que estava do meu lado, nipônico, ele olha para a minha camisa e diz, glória a Deus. Aí eu disse, glória a Deus. E começamos a conversar. Mora em São José dos Campos, um engenheiro da fábrica de aviões em São José dos Campos, um servo do Senhor Jesus. E disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, eu não quero ser ríspido, não quero ser agressivo, mas eu quero ser identificado por onde eu ando como alguém que fala com Deus em nome de Jesus. Aí esta semana, eu vinha de ônibus para a igreja, isso, uma experiência no avião, a outra no ônibus, né? Enfim, na hora que eu entrei no ônibus, eu estava com o meu laptop, com a minha Bíblia, e eu decidi, não, eu não vou ler a Bíblia no aplicativo do celular. Eu abri a minha Bíblia. Quando eu abri a minha Bíblia, as pessoas começaram a olhar, e aí eu olhei um pouco para trás, tinha um outro rapaz, e ele balançou a cabeça assim para mim, acenando positivamente. Ele estava com a Bíblia dele aberta, sobre os joelhos, e estava lendo a Bíblia no transporte público. Querido, eu quero com isso te encorajar. Aquilo que está ao seu alcance e que é possível, o faça, para que você seja identificado como alguém que fala com Deus regularmente em nome de Jesus. Me perdoe, não vou dizer para você isso como uma coisa, produto de orgulho, jamais, que seja encorajamento para você.
Abra as redes sociais das minhas filhas. E você facilmente identificará que elas andam com Jesus e que a casa delas é casa onde se fala com Jesus, onde se fala com Deus em nome de Jesus. Faça isso, e isso proporcionará bênçãos sobre a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não seja, querido irmão, uma espécie de... Vamos lá. Qual o seu nome? Bond. James Bond. O que eu quero dizer com isso? Não seja 007 Gospel. Agente secreto do reino de Deus. Está repreendido, irmão, em nome de Jesus. Se identifique, que você seja conhecido, que as pessoas te conheçam como alguém que fala com Deus em nome de Jesus. Amém. Pedro, no eirado, meditava, e aí veio um sinal do céu veio sobre ele. Esta é a segunda coisa que eu quero te dizer. Medite frequentemente e insistentemente na presença de Deus. Está olhando para cá? Está olhando para cá? Medite frequentemente e insistentemente na presença de Deus. Eu te afirmo isso. Você começará a receber insights do céu. Pedro meditava e veio um sinal. Repete comigo, veio um sinal. Virão sinais do Senhor para você. Virão sinais do Senhor para você. Eu tenho vivido isso, irmão. Eu tenho vivido isso. Por que é que nós temos hoje, eu posso te afirmar isso de modo categórico, por que é que nós temos hoje, no 10º andar de nosso prédio, o que nós chamamos de torre de oração, um lugar muito especial. Se você não crê no que eu vou te contar, eu te respeito e não vou qualificá-lo como um crente de categorias inferiores no mundo espiritual. O crentão sou eu e você é um crente desqualificado. Você é fraquinho na fé e eu sou o Todo-Poderoso. Não, irmão. Não vou cometer esse erro inaceitável. Você é meu irmão em Jesus. Mas eu estava num momento de oração muito especial, quando o Espírito Santo de Deus me deu esse insight. O 10º andar do prédio da sua igreja é o único espaço de todas as dependências da igreja que ainda não está ocupado, ainda não está reformado, ainda não está sendo usado. Isso não é casual. É para que lá seja feita uma torre de oração. O Espírito Santo me falou, você crê nisso? Comece a orar, comece a meditar, invista tempo. E você receberá, e você começará a receber insights de Deus. Pedro recebeu. O apóstolo Paulo recebeu. Tantos outros homens de Deus receberam insights dos céus. Amém? E aí, já caminhando para o final da nossa reflexão, já nós vamos celebrar a ceia, comer do pão, beber do cálice. Querido irmão, medite. Me ajuda a pregar, fala para o seu irmão, medite. Medite. Agora você vai falar assim vamos lá, com mais autoridade, tá? Infla os pulmões e fala com mais autoridade assim. Medite sobre as advertências. Repete comigo. Medite sobre as advertências que chegarem até você. Eu gostaria de ouvir um amém muito contundente. Meu irmão,
Não seja refratário, defensivo. Sim, em tempos especiais o Senhor nos envia advertências. E eu tenho dito isso insistentemente aqui. A nossa grande tendência é sermos defensivos, refratários, escudados com relação a críticas, a queixas e a falas que nos advertem e acontecimentos que não nos agradam. Somos defensivos. Faça o oposto disso, irmão. Seja receptivo. Quando algo de bom a seu respeito não chegar a você, medite, absorva. Eu vou te dar o exemplo que, na minha leitura, é o exemplo mais sublime. Não preciso recontar agora toda a história da queda de Davi. Você conhece bem. O profeta Natã, que eu já mencionei, vai até Davi e o adverte por conta de sua queda, por conta da gravidade do que ele fez. E ele é advertido frontalmente por Natã. Volto a dizer o que eu disse inicialmente. Natã não era um profeta de expressão nacional em Israel. Davi como rei. Rei é lei, lei é rei. Rex, lex, lex, rex. Poderia banir Natã da sua presença sem que nada de mais grave lhe viesse ou acontecesse com ele. Mas quando advertido por Natã, ele simplesmente abaixa a sua cabeça e diz: eu errei, eu pequei. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas só que a história não para aí, ela não estaciona aí. Mais adiante, como consequência de seus erros, Davi tem um momento delicadíssimo no reinado. Seu próprio filho se rebela contra ele, mobiliza uma parcela do reino, dos exércitos contra ele. E diz o texto que quando ele estava caminhando, o rei Davi, e o texto diz que os valentes de Davi, ou seja, os soldados mais fortes, mais bem preparados de Davi, estavam, o texto chega a dizer, estavam à sua direita e à sua esquerda. E ele ia caminhando por uma estrada, e no alto da estrada, como se fosse uma encosta, vinha de lá um camarada chamado Simei. E Simei começa a praguejar Davi e começa a falar coisas horrorosas sobre Davi. E Simei começa a jogar pedras sobre Davi e começa a jogar terra sobre o cortejo que acompanhava o rei. E aí um dos oficiais, um dos valentes que estava próximo a Davi disse, agora eu vou usar assim, falas mais coloquiais: Sua Majestade, quem é, e ele usa essa expressão, quem é este cão morto para que te apresente tal afronta? Olha só. Você sabe o que Davi diz para aquele oficial? Não lhe faça nenhum mal, porque pode ser que ele seja emissário de Deus para a minha vida por causa dos erros que eu cometi. Você conhece alguém que tenha essa atitude de absorção de críticas, alguma coisa que está acontecendo que não me agrada, alguma coisa que está acontecendo, que está sendo dita, que não me cai bem? Eu preciso meditar, porque é possível que isso seja instrumento, olha só, é possível que isso seja instrumento do Senhor para me abençoar. Pode ser que isso seja instrumento do Senhor para me corrigir. Pode ser que isso seja instrumento dos céus para produzir em mim frutos que precisam ser produzidos. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Então medite
nesses fatos, os absorva aqueles que não são do seu agrado, porque podem ser, sim, coisas vindas do Senhor. Então, querido irmão, é aquilo que eu digo com uma certa frequência, né? A próxima vez que alguém se aproximar de você e falar algumas coisas mais sérias e contrárias àquilo que você gostaria de ouvir, diga assim: glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor está me enviando um profeta, o Senhor está me corrigindo. Amém, irmãos? Faço isso, né? Amém ou misericórdia, irmãos? Isso, mas que seja amém, né? Mas que seja amém. Fantástico. Fantástico Davi. Por isso que em Atos 13, 22, você encontra a afirmação: ele era o homem segundo o coração de Deus. Medite e absorva aquilo que não te agrada, porque pode ser bênção de Deus para a sua vida, irmão, em nome de Jesus. E só para nós terminarmos, medite frequentemente sobre coisas valorosíssimas, para que elas continuem sendo valorosíssimas na sua vida. Você está me ouvindo? Gravou bem? Eu vou repetir. Medite frequentemente sobre coisas valorosíssimas, para que elas continuem sendo valorosíssimas. Coisas que são valorosíssimas, e porque nós lidamos com elas habitualmente, nós vamos migrando para a superficialidade. Não acontece isso com os hinos que cantamos? Tão lindos, tão preciosos, de tanto os repetimos, e meditamos pouco e, consequentemente, repetimos sem refletir sobre o que estamos cantando. Não acontece isso? Medite sobre coisas que são valorosíssimas, para que você não perca o valor delas, para que elas continuem sendo valorosíssimas. Olha bem para cá, irmão. Olha todo mundo para cá agora. Medite sobre este livro, porque eu tenho em minhas mãos um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Medite sobre isso. Olha bem para cá, irmão. Medite sobre o valor do pão e do cálice, porque este pão e este cálice simbolizam a indispensável presença do Senhor Jesus aqui neste lugar. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Amém. Medite sobre o fato de você ter do seu lado irmãos e irmãs em Cristo. Você tem do seu lado o corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Aleluia, aleluia. Medite, querido irmão, sobre o nome de Jesus. Não é apenas poesia, não é apenas expressão poética de uma canção. Há poder no nome de Jesus. Fala comigo. Há poder no nome de Jesus. Jamais perca isso, este valor, esta riqueza. Traga isso à sua memória, para a sua meditação, para a sua reflexão. E você será muito, muito abençoado. Enquanto meditamos, Deus fala. Enquanto você medita, Deus fala. Fique de pé e feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante daquela manifestação tão contundente, Pedro meditou, refletiu, e aquilo que para ele a princípio parecia confuso se tornou claro.
o Teu Espírito deu insights para ele. Senhor Deus, que todos nós sigamos este exemplo que nos inspira tanto, Pai. Ó Senhor, nós não queremos estar aqui mobilizados apenas pela força de um hábito, apenas pelo impulso repetitivo de algo que fazemos com regularidade. Senhor Jesus, nós vamos agora comer do pão, vamos beber do cálice. O Senhor está presente aqui neste lugar, aleluia. O Teu poder se manifesta aqui agora. O poder do Senhor Jesus se manifesta aqui agora, aleluia. Não perderemos isso, Senhor Jesus. Senhor Jesus, esta igreja vai além de um prédio, vai além de uma edificação, vai além de um espaço fisicamente definido. Esta igreja pertence a Jesus de Nazaré. Que a Tua presença, Senhor Deus, inunde, que a Tua presença, Espírito do Senhor, inunde este lugar. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.